Unimed Ceará, cuidar de você. Esse é o plano. Supermercado JV, uma economia para você. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Unopar Quixeramobim, Rua Doutor Monteiro Filho, número 130, Centro. BrisaNet, levando o mundo até você. Vamos aos detalhes dos números desta semana. Vamos começar aí como é que nós estamos, né? Uma semana que começa a mostrar uma estabilidade, mas como nós vamos ver, por exemplo, Quixadá, que estava em queda, volta a estar em alta. Então, a gente não pode vacilar, a gente não pode achar que houve controle de alguma forma. A segunda onda passou, ela só vai passar quando nós tivermos consciência e assim a gente trabalhar. Deixa eu mostrar para você rapidinho aqui antes dos números. Tem como disponibilizar, por favor? Minha equipe fez imagem do centro da cidade, dessa reabertura, e precisa ser uma reabertura bem consciente, né, Hugo? Sim. A tela da TV para você. Respeitar a porcentagem de cada estabelecimento, que o decreto fala em 25%, respeitar os horários, fazer horários seletivos que uma parte começa a trabalhar num momento e a outra em outro momento do dia, para se evitar essa aglomeração. E vai uma máxima aqui do interior. Nós que somos da cidade, gente, vamos deixar para ir o comércio à tarde, deixa de manhã para o pessoal do interior. Né? Então, assim, a gente precisa ter, porque senão a gente está num momento crucial, o interior está vivendo o pico, nós estamos no pico, e não vai dar certo, né? Vai acabar, temos que voltar a fechar alguma coisa. E claro, o uso de máscara é essencial quando for para qualquer lugar, sair de casa, tem que utilizar a máscara, é um item primordial para esse momento que nós estamos vivendo. São imagens do centro da cidade, dessa reabertura, nesta segunda-feira, dia 12 de abril. Mas vamos aos números, Hugo, porque os números mostram... Para a gente entender mais ou menos, para que a gente possa... entender e absorver um pouco isso que os decretos vêm dizendo, né? Então vamos lá. São 4 mil, rompemos a barreira dos 4.275 casos confirmados, com 3.841 altas clínicas. E agora, vamos ver aí como foi isso durante a semana. Essa semana preocupou bastante porque justamente o número de óbitos cresceu muito, né? Foram 138, em abril já são 12, né? E temos 11 só essa semana que passou. Então, mas fruto de quê? A gente vai ver nas pirâmides fruto do aumento de casos. Aumentou o caso, não tem. É inevitável. É inevitável. É inevitável. Vamos chegar ao número de óbitos aqui por semana. Na semana? Total 138. E aí a gente vê. Olha, veja bem, que nós tivemos uma semana de um número de óbitos igual às do pico. Aqui, essa pirâmide aqui são os picos. De 10 de julho a agosto do ano passado. Semanas com 10, com 9, com 12, com 11 óbitos por semana, e a gente voltou até agora, no começo de abril, visto a consequência do aumento de março, que foi o pior mês de casos, a gente teve 11 óbitos. Inclusive, o destaque que em 10 dias do mês de abril a gente já tem mais mortes do que todo o mês de março. Isso. E se eu somar isso, os casos de investigação já são bem mais. Já são bem mais. Né? Vamos continuar vendo os números, porque a gente mostra também a evolução dos casos por semana, que continua alto. E continuam altos, né? Pelo menos a gente não bateu outro recorde, mas dentro do ano foi a segunda pior semana, né? Olha, para a gente ter uma ideia como a segunda onda ela é pior do que a primeira realmente. A Luciana aqui é uma profissional de saúde, se a gente trouxer relatos aqui de enfermeiros, eu tenho enfermeiros amigos, médicos, o que eles relatam que passam nos hospitais é coisa triste mesmo, assim, situações muito complicadas. A pandemia está mudando o comportamento muda, os sintomas estão durando mais, as pessoas estão sofrendo mais e está muito complicado. Então a gente teve o pico ano passado de 192 e nós já temos 2 semanas, uma com 305 e outra com 279. Isso. 2 semanas muito acima do ano passado. E é aquela história que você fala, né, Hugo? Mais casos. Mais mortes. Isso vai eclodir lá na frente. É lá na frente que, infelizmente, esses números, ou seja, primeiro os casos têm que cair para depois o número de mortes cair. O número de mortes vem sempre depois do número de casos. Vamos ver a média móvel, como é que ficou? E aí é uma pequena redução da média móvel, de 43 para 49, mas ainda muito alta. 39, né? 39, frente às 27 do ano passado. Né? Se a gente olhar o ano passado, esses gráficos, eu estou muito feliz, Alexandre, assim,
pelas informações que a gente leva. Outra prefeitura mudou a sua forma de boletim, eu acredito, baseado, porque eu estou enviando pessoalmente para todas as prefeituras os nossos gráficos. Porque o nosso trabalho aqui é tentar informar, não importa se é A, se é B, se é isso, aquilo, outro. E Banabuiú agora está informando o número de casos, não está informando a média móvel, mas está muito interessante, porque ele sintetizou o que a gente vem pedindo em Banabuiú, primeira dose, segunda dose, e dá o número de casos por bairro. Está dando por bairro, tudo bem detalhado e assim, muito legal. Parabéns à prefeitura que está fazendo dessa forma agora. E a gente vê que na semana, por dia, foram quase 40 casos. 40 casos, né? 40 casos. Então, ainda é muito alto, né? 40 pessoas ficando doentes. Se eu aplicar uma taxa de 3%, vai dar aí praticamente mais de um. Se a gente pegar isso, 11 por 7, dá mais de um por dia. Mais de um óbito por dia. Então, a gente volta a ter números altos para o nosso município. Vamos continuar? Bom, e a testagem essa semana? A testagem continua alta, é fundamental isso. Olha, você sentiu qualquer coisa, por favor, foi a minha sinusite, eu tenho enxaqueca, não confie nisso. Qualquer sintoma, busque a testagem. Qualquer que seja o sintoma. A diarreia está envolvida, o vômito, por quê? Porque se você busca, o que é que está acontecendo hoje? O jovem, como ele é um pouco mais forte que o idoso, ele está com a moleza, ou outra coisa também que foi adicionada, não sei se você viu essa semana, a moleza no corpo, parece uma quebradeira da dengue, essa Covid é sabida, né? Porque ela copia tudo. Então, essa moleza no corpo, hoje é um grande sinal de Covid, que a gente pensa que pode ser dengue, mas pode ser a Covid também. Está assim, arrastando as pessoas, depoimentos que nós temos, de pessoas assim que não têm coragem de levantar, aquela moleza grande mesmo. E o jovem, ele aguenta, então ele está procurando o sistema de saúde já no 7º, 8º dia, quando a doença está muito enraizada em si. Porque o jovem tem mais disposição, tem mais saúde. Então, isso que acontece? Isso ele já está com sintomas altos. Por isso que nós temos um grande número de jovens hoje internados. Porque ele já procura nas últimas consequências. Então, sentiu qualquer sintoma, já testa, já começa a tomar uma medicação que possa combater essa síndrome gripal, alguma coisa dessa forma. Lógico, orientado pelo seu médico. Para quê? Para que você não evolua o caso. A grande questão é essa. E a gente está vendo isso porque o jovem realmente está tardando a ir ao hospital. Ou a UPA. E a maioria diz, aí toma ali alguma coisa, um chá, uma coisa, e isso não funciona. Hoje não está funcionando. Tem que testar. Né? E aí, por isso, a testagem está sendo alta. O município está testando na UPA, está testando nos postos de saúde noturnos. Então, a testagem está alta, como nunca foi, mas é importante para que a gente tenha essa situação. Então, a gente tem 193 pessoas aguardando, foram 279 confirmados na semana, né, que a gente teve, e 378 descartados. Olha como está, antes o descartado era bem mais, agora está bem parecido, a taxa é 33 e é 44, antes tinha muitos casos descartados. Vamos para a próxima tela para a gente continuar avaliando aqui esses dados da última semana. E aí vem o pessoal, e aí esse pico eu fiz questão de trazer, porque a gente está em 285, mas durante a semana a gente chegou a 300, semana passada nós chegamos a 335 pessoas doentes. Quando fechou a semana, que veio as altas, né, deu a redução para 285, mas durante a semana, que vai se confirmando os casos, nós chegamos já a mais de 300. Teve um dia que teve 60 altas. Isso, então assim, mas ainda continua alto, tanto que a gente está subindo, né? São 243 pessoas em casas, com 26 em enfermarias, internadas em enfermarias, e 16 em UTIs. Olha o número como está alto. A gente tinha 7, 8, 10 pessoas na UTI. 16 são pessoas na UTI. Fora as que estão esperando vaga. Né? É muita gente. Muita gente. Bom, e aí os hospitalizados, né? Por bairros, né? Aqui está todos, os 42, são 42 hospitalizados. Toda semana o pessoal nos cobra e ficam atentos no rádio, querendo ouvir essa informação, a distribuição da doença por bairros. Por bairros. Esse aqui é o caso hospitalizado. Quem está no hospital, né? Depois a gente vai para quem está em casa. Certo. Quem está no hospital, nós temos 5 do Monteiro de Moraes, 4 do Centro, 4 do Caxias, 4 da Edmilson Correia, 4 do Zé Machado, 4 da Maravilha. Cada um desses bairros tem 4. Com o Monteiro de Moraes liderando, com 5.
No Damião Carneiro tem 3, tinha 1 semana passada, lembra? No Damião Carneiro tinha 1, que tem internado, já subiu para 3, né? Salviano Carlos tem 3. 2, Corrida Esperança Antônio Cisnando. E 1 caso internado no hospital, Depósito Paus Brancos, Sabonete, São Miguel e Vila São Paulo. Esses são os casos que estão nos hospitais, gente. Nos hospitais. Vamos agora saber quem está em casa tentando se livrar dessa doença. Agora, quem está em casa, né? Quais são os bairros? Olha quanto o Edmilson Corrêa subiu. Nós não tínhamos nem 20 e poucos até a semana passada. E vai para 42 pessoas, ou seja, há uma alta, além de ser o bairro que já vem com alta, está aumentando os casos, não estabilizou. Por que esse bairro tem tanto caso? Né? É aquela história, talvez... Porque isso aí é uma coisa muito pessoal, eu não tenho dados científicos para confirmar. Mas são pessoas que têm um poder aquisitivo melhor, que podem ir e voltar, muitas vezes estão aglomerando. Fazem viagens, mas é uma informação que eu não tenho como... Dedução. Uma dedução. Mas eu acho que sim. Tanto que a Covid, a gente já falou aqui no programa, ela vem das camadas mais de cima para baixo. Né? Porque são pessoas que... a Covid chegou aqui, são pessoas que viajaram da China para cá, da Itália para cá, pessoas que foram para outros países, voltaram. E assim também deve acontecer com a cidade. Pessoas de um bairro que as pessoas vão mais à capital e voltam, que vão mais, que não param, que tem uma vida social mais ativa, então acaba acontecendo isso. 42 casos. A causa, isso eu não sei, é uma dedução, mas que é o bairro que toda a vida teve mais casos e agora continua em alta, é o Edmilson Corrêa. Né? Infelizmente. Maravilha com 31, Maravilha vem se configurando há algum tempo e vem aumentando. Explodiu agora. Né? Maravilha 31, Salviano Carlos 23, Conjunto Esperança. Salviano Carlos deu uma melhorada, Conjunto Esperança 21, Monteiro Moraes 20, o Centro 18, do Caxias 13, Antônio Cisnando 12, José Machado 10, Depósito 5, José Aurélio Câmara 4, Jaime Lopes 2, Jardim Norte 2, Sabonete 1, Vila Betânia 1 e Vila União 1. Então essa mais ou menos a distribuição dos bairros. Se você vê, concentra realmente em bairros, né, essa dedução que a gente tem. Volta só um pouquinho, volta só no último dado, por favor. Rapidinho. Vamos botar até o centro. Até aqui, o centro. São 1, 2, 3, são 4 bairros muito populosos. Sim. Maravilha, Pompeia, Conjunto Esperança e Monteiro de Moraes. O centro é o bairro de todo mundo, de todo mundo, E o Edmilson Corrêa é o único bairro que destoa justamente por conta de ser um bairro muito residencial, mas em compensação tem essa alta nesse número aí. Enfim, vamos lá, vamos seguindo. Nosso tempo já quase estourado. Bom, a sede rural estourou essa semana, 9 casos na sede rural, precisa atenção. Esse que estamos falando agora dos distritos, Damião Carneiro com 5, olha só, tem 3 internados e tem 5. Então é um distrito que precisa de atenção. São Miguel 4, Uruque 2, Passagem 2 e 1, Encantado, Berilândia, Cangati e Belém. Tem doença também girando no interior. Vamos continuar vendo os dados, a gente vai chegar aí aos hospitalizados para a gente saber como é que está a ocupação hospitalar nessa reabertura. Bom, olha só, preocupante o Pontes Neto, que é o índice mais alto do Pontes Neto, com 86% de ocupação, 19 leitos ocupados de 22. A UPA tem 5 pessoas, a UPA é 1, 2, mas tem 5 aguardando justamente para vir para cá. Esse número de sábado pode ter mudado. Né? O hospital do Sertão Central tem 74 enfermeiras ocupadas de 88, 85% de ocupação e tem 2 UTIs livres. Mas essas 2 UTIs, elas estão livres momentaneamente. É aquela história que saiu um paciente, então tem que remanejar. Então, essa variação é normal dentro da movimentação do hospital. Na verdade, ela está ocupada. Porque às vezes a pessoa pode perguntar assim, tem 2 UTIs livres e eu estou esperando a UTI. Quem está em casa pode estar com essa percepção. É um tempo sazonal, né? Um momento. Na verdade, olha, 2 UTIs livres, está lotado o hospital. Não tem o que dizer, tá? É só o tempo de prepará-las para receber mais gente. Então, essa ocupação hospitalar é gravíssima. Você vê que o Pontes Neto, que era uma base, não é mais base. O Pontes Neto era uma base para receber gente e jogar aqui para o regional. Ele está cheio também. Né? Numa reabertura, viu, gente? Por isso a nossa preocupação. Vamos para a próxima tela, por favor. Bom, e aí a gente chega na nossa Sertão Central e, infelizmente, Canidé se torna, como eu confirmei no programa passado,
o município com a maior taxa de mortalidade. Morreram mais 8 pessoas em Canindé. Daqui a pouco, quando ele continuar com essa aceleração de óbitos, ele vai passar Quixeramobim. Já são 118 óbitos, Canindé, no total, com 8 somente essa semana. Quixeramobim lidera com 138 no total, 11 aconteceram essa semana, foram registrados, né? Se juntar 138 com 11, a gente vai beirar quase 150, cara. Mas o que eu digo é o seguinte, aqui não é uma aceleração, foi uma semana, vamos esperar essa semana que vem. Canindé já é a segunda semana com 8, se não me engano, na semana passada, 9 óbitos. Então é um número que está se repetindo muito, com a taxa muito alta. Então, a gente espera que Quixeramobim possa dar uma... Né? Eu digo 11, mas não é nem assim, não. 11 dos que estão em investigação, né? Sim. Tem isso também. E confirmando. Mas aqui, no caso do Canindé, porque ele mostra uma aceleração, porque ele já vem nessa alta. Então já vem subindo, né? Embora Quixeramobim alta também, ele está subindo mais rápido do que Quixeramobim. O que eu quis dizer foi isso, que passou rapidamente Xadá em 2 semanas. Então, em 2 semanas, se continuar desse jeito, ele passa Quixeramobim. Tá? Então, a taxa de mortalidade, foram 138 Quixeramobim, 118 em Canindé, Quixadá 109, Boa Viagem 57, morreram 2 em Boa Viagem esta semana, Pedra Branca 45, estabilizou, não tiveram óbito, Senador com 36, Itatira 31, Madalena 26, Choró 10 e Banabuiú 7. Vamos ver a próxima tela, por favor? E aumento de casos na semana. Quixeramobim liderando de novo, com 279 casos, Canindé 190, olha como casa. Faz sentido, né? Faz todo sentido. Aumenta o número de casos, aumenta os óbitos. Boa Viagem, 139. Olha os 3 municípios que configuraram óbitos. São os 3 que mais registraram casos. Quixadá 56, Senador Pompeu 53, Banabuiú 47, Madalena 41, Itatira 32, Choró 30 e Pedra Branca 26. O que Madalena registrou em uma semana, a gente registrou em um dia. Em um dia, justamente. Só para a gente ter uma ideia aí, mais ou menos. E uma coisa importante também, só para não esquecer, eu espero que na próxima semana a gente possa dar os dados da maternidade, que são as UTIs em Quixadá, que ainda não está no sistema. Exatamente. E foi inaugurado no último sábado. Vamos chegar ao mapa da Sertão Central e aí como é que estamos? Olha aí o nosso mapa, minando sangue, né, gente? Vermelho total, porque nós temos apenas um município com a leve queda, 33%, que é Senador Pompeu, mas com um número alto ainda de pessoas doentes. Nós temos estabilidade, Quixeramobim e Boa Viagem, mas com estabilidade com tendência de alta. É porque não atingiu a porcentagem de alta. Quixeramobim com 13% de alta, com 285%. Boa Viagem com 9% de alta, com 321. Aí a gente tem alta mesmo. Chama a atenção que Quixadá, que estava em baixa, voltou a subir. Volta a subir Quixadá com 318. Banabuiú com 66, Pedra Branca com 90 pessoas doentes, Madalena com 59, Choró com 38. Choró, que sempre o número de Choró era baixo, era 8, era 7, era 5. Muitas semanas, 0, nenhum caso. E Choró 38, Canindé 86. Olha Itatira, eles têm 190 casos. Itatira é um caso sério, assim, chama a atenção de Itatira sempre. Madalena 59. Então essa é mais ou menos a conjuntura da nossa região numa semana de reabertura de atividade econômica. E o mapa verdinho que a gente quer ver, o mapa da vacinação, como é que está a vacinação aqui na região? Bom, aqui, como eu disse, nós temos aqui o porcentagem, volta. Opa, avançou. Calma, pequeno avanço bastante, né? Opa, calma. Aí. Revisando o conteúdo de hoje. Revisãozinha, viu? Pronto, chegamos. Aqui as taxas, e agora a gente, com a Luciana, a gente entendeu por que aqui uns foram a 103%, por que usaram as doses, né? Mas nós temos, em termos percentuais, Senador Pompeu liderando a vacinação, em termos percentuais, tá? 12,35%, Boa Viagem com 12%, Quixeramobim com 11,6%, Madalena com 11,3%, Pedra Branca com 10,55%, Choró com 10,53%, Canindé com 10,41%, Quixadá com 10,29%, Banabuiú com 9,65% e Itatira com 9,56%. Isso em termos percentuais. Em termos absolutos, Quixeramobim é o município que mais aplicou vacina, passando aí já quase 12 mil vacinas aplicadas em toda a população, contando primeira e segunda dose. Enfim, agora a gente deu uma certa desacelerada, né? Como a Luciana explicou, algumas doses, então precisa chegar mais doses. Tomara que o Estado feche esse acordo com a Sputnik, aí a gente dá uma avançada. O governador Carlos Santana acabou de anunciar, inclusive, que vai entrar no Supremo Tribunal Federal para que a Anvisa autorize a vacinação com a Sputnik
no país, tendo em vista que 60 outros países já estão vacinando com a Sputnik. Não tem porquê dessa demora nessa aprovação dessa vacina. Se eu não me engano, o Ministério disse que até a Anvisa ia até a Rússia para ver ainda. Enfim, a gente está precisando de urgência, tem que se resolver, né? Para poder isso aqui avançar. A pergunta do Mutuquinha: quanto mais verde é mais vacina? Quanto mais verde, percentual, né? Assim, uma pergunta, certo? Quanto mais verde é que está mais vacinado? Mais vacinado, Por exemplo, o senador Pompeu Boa Viagem está com 12%, certo? Aí vem para um verde menor, que aqui Xeramobim e Madalena, está na faixa de 11%. O pessoal de 10% está num verde um pouquinho mais claro, né? Que é 10% aqui, tem Choró, Canidé, Pedra Branca. E é por tanto de habitantes? Pelo número de habitantes? Pelo número de habitantes. Porque eu não vou poder comparar, tipo, Xeramobim vacinou quase 12 mil, vamos arredondar aqui, 12 mil. Mas em termos percentuais, quantos por cento da população eu vacinei? Né? Então você tem que comparar. Você não pode comparar o número de Xeramobim ou o número de Choró, porque é uma cidade muito menor. Porque eu vi aí, Hugo, Madalena e Xeramobim estão na mesma cor. Sim. Só que Xeramobim vacinou muito mais do que Madalena. Porque é proporcional à população. Pronto. E aí eu digo, porque a gente está tirando proporcionalmente à população. Aí no caso, Madalena e Xeramobim vacinaram 11%. Senador e Boa Viagem estão mais escuros, são os mais escuros, porque vacinaram uma faixa de 12%. Porque naturalmente o número de vacinas em Xeramobim é bem superior de Madalena, porque o público é bem diferente do outro. Né? E como a Luciana falou, é proporcional. Então, como é que eu estou vacinando? Né? O mais importante é você olhar aqui, por exemplo, Pedra Branca tem 93% de aplicação, por que não aplicou logo? Né? Eu acho que o mais importante é a gente ver quem ainda tem vacina e por que não aplicou. Não aplicou logo, né? O que foi que aconteceu que não aplicou logo? Aplicou? Que é essa porcentagem de vacina aplicada.